Luz já tá aqui. Senhor sabe, o senhor pode me ajudar? Aonde na Bíblia diz sobre salvação, defesa da fé e a missão da igreja? Ora, lê a Bíblia. Então, Marcos, é por essa e por outras que a gente tem que assistir o podcast teológico Entre Amigos. Olha ali da produção. Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Nós somos alunos da Faculdade Evangélica de São Paulo, a famosa FAESP. Estamos cursando o curso Bacharel em Teologia e hoje nós estamos no podcast teológico Entre Amigos. O meu nome é Charles Prazeres e eu vou falar sobre a temática apologética cristã. Paz do Senhor, me chamo Daniel e hoje vou tratar sobre a teologia sistemática. Olá, paz do Senhor, eu me chamo Marcos Pérez e irei tratar da teologia de missões. A paz do Senhor, meus irmãos, eu irei tratar um pouco sobre o que significa soteriologia. Para falar sobre apologética, eu vou iniciar com a base bíblica, obviamente, que está lá no livro de Judas, no capítulo 1, no verso 3. Amados, enquanto me esforçava para escrever a vocês sobre a nossa salvação comum, senti-me obrigado a exortá-los a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E é interessante aqui, meus amigos, entender o que é a palavra apologética, ou apologética cristã. Se a gente for olhar na raiz, na etimologia da palavra, ela significa defesa. Mas há vários tipos de questionamento. Homens se posicionando para defender a Deus, não é essa ótica, nós não podemos olhar por essa lente. Porque a apologética cristã, ela nasce como a arquitetura da nossa fé, ou a defesa da nossa fé. E como a gente usou a base bíblica para nos embasar aqui, ou eu trazer essa aplicação para vocês, a gente olha que os apóstolos, os discípulos, a doutrina a qual foi revelada do Espírito de Deus aos homens, exorta e chama os homens de Deus a defender a fé. Mas defender do quê? Se existe a necessidade de defesa, é porque existe ataques. Existem ataques externos e ataques internos. Esses ataques externos é muito por conta das questões e seitas e religiões fora do berço cristão, que tentaram se infiltrar ou atacar e influenciar a nossa Bíblia, ou a nossa base da nossa fé. E também, como Judas escreveu, existem falsos mestres em nosso meio. Então, esse ataque é externo, mas também interno. Então, nasce a necessidade dessa articulação de defesa e defender a verdade absoluta a qual foi revelada por Deus a nós. Então a gente vê que essa evolução ou essa tensão histórica, ela nasce já na era apostólica, ela já nasce na igreja primitiva e ela também tem na nossa modernidade, como nós chamamos hoje de pós-modernidade ou a era moderna a qual nós vivemos, a contemporaneidade. Então é necessário que a gente se levante e se posicione contra esses ataques em defesa da fé. Então a apologética ela não é uma invenção, ou ela não inventa a fé, ou reconstrói a fé. Pelo contrário, é como se fosse a raiz de uma árvore. Ela nasce para estruturar algo que foi deixado. É uma herança. É uma herança a qual nos foi dada e ela tem que ser cuidada e mantida para que ela não perca a sua originalidade, a sua naturalidade ou a sua verdade. Então, é uma verdade absoluta e indestrutível. O problema é que muitos ataques tentam relativizar, diminuir, excluir e até inventar um novo Deus ao qual nós cremos. Muito bacana. Ouvindo o irmão Charles falar sobre estrutura, né, que é a árvore, me fez pensar aonde nasce a missão. A missão ela vai nascer no coração de Deus, aonde hoje nós iremos aqui refletir sobre a teologia bíblica de missão. Eu escolhi um texto que se encontra em Mateus capítulo 28, verso 19 ao 20, que é muito conhecido como a Grande Comissão. E nesse texto, Jesus ele deixa claro que a missão da igreja é fazer discípulos de todas as nações. E com isso nós iremos entender como essa missão está presente em toda a Bíblia. E por que ela continua sendo tão importante para a igreja nos dias atuais. Então, a teologia de missões ela surge numa necessidade de compreender biblicamente a missão de Deus. O que Deus quer? O que Deus quer fazer? Através de quem? Através de nós, em levar a sua palavra. Então ele vai... isso vai fazer e vai mostrar que a evangelização é um discipulado, não só apenas atividade da igreja. Isso não está retido só à igreja, mas está a todos aqueles que se predispõem a evangelizar, a fazer a vontade do Pai, a levar a palavra. Marcos, então, desculpa te interromper, mas olha que interessante. Então vamos supor que existem homens que foram chamados à guerra, colocar essa analogia. Então, como eu vou enviar um homem sem preparo? Como eu vou enviar um homem para uma guerra sem uma espada, sem um escudo, sem um capacete? Então, olha que interessante, como a apologética cristã, ela se unifica e ela encontra a missologia da igreja. Então, esses homens que são chamados a evangelizar, a levar a Cristo, a mensagem da salvação para outras pessoas, tem que ser homens preparados. Então, olha que interessante dessa união entre a missão da igreja, o ID, com a apologética e a defesa da nossa fé. É isso mesmo. Charles, é tão importante nós se prepararmos para levar a palavra do Senhor, fazer essa missão. Isso vai fazer parte do propósito eterno de Deus revelado em toda a Bíblia. E desde o chamado de Abraão até a grande comissão de Jesus. Então, Deus ele já traçou um plano para toda a humanidade. Ele vai dizer, ide a toda criatura, ide a todo mundo. Aquele que crê será salvo. Então, ele abre esse espaço para que eu e você, dentro dessa missão teológica de levar a palavra do Senhor, nós sempre estaremos disponíveis a levar a palavra de Deus, né?
Ô, irmão Marcos, você falou aí sobre missão, um assunto muito importante, sobre missiologia, assim como Charles? apologética da defesa da fé cristã. Sobre o que o nosso irmão Charles falou, sobre a apologética da defesa da fé cristã, há uma frase muito famosa de um pastor e teólogo que eu gosto muito, John MacArthur. Ele diz assim: se não estiver nos 66 livros da Bíblia, Deus não disse. Então podemos dizer que a apologética cristã é mais ou menos isso. A respeito do que você falou sobre missão da igreja, Marcos, como fazer missão? Todo aquele que faz missão é aquele que está no campo ou não? Como que eu posso fazer missão sem estar no campo missionário? Se você... É simples. Fazer missão, se você não pode ir, contribua. Se você não pode ir, dobre seu joelho e ore pelos missionários que estão de frente, né, estão nesse front. Então, a missão é tudo aquilo que você pode ajudar aquele que está necessitado, aquele que está no campo e aqueles que vão receber a sua doação. Então, todos podem fazer a evangelização. De qualquer maneira, de qualquer forma, você faz evangelização em ajudar as pessoas. E olha que interessante, o diretor da FAESP, o Elias Torral, ele defende 4 alicerces da igreja e está praticamente fundada na missão da igreja, que a igreja ela tem que estar em oração, a igreja ela tem que estar focada no ensino da palavra, a igreja tem que fazer evangelização e a igreja tem que fazer discipulado. Ou seja, esses 4 alicerces são fundamentais para que o que o Marcos está dizendo aqui para nós, que ela esteja preparada para executar aquilo que Deus ordenou para a sua igreja. É muito interessante. Só que tem um ponto aqui que eu queria conversar com vocês, mas chamar o Daniel para ele se posicionar. Então a gente vê que a gente tem uma igreja que ela tem que defender a sua fé. A base doutrinada através da sã doutrina, das escrituras. A igreja tem uma missão, então tem um desígnio direto, uma ordenança direta para o ID da igreja. Mas como, Daniel, nós vamos nos apresentar, ou a igreja vai apresentar a sua palavra em uma estrutura para que combata outras religiões, para que dentro do seio da igreja não nasça heresias ao qual vai desestruturar, ela consiga cumprir o seu papel. Muito bem, Charles. Dentro de um sistema, né? E aí vem a necessidade da teologia sistemática. Por quê? A teologia sistemática, ela surgiu com essa necessidade de organizar, de organização, de uma estrutura lógica, de uma estrutura coerente das doutrinas bíblicas. Porque assim como nós vimos na nossa ilustração, no início da nossa chamada, uma pessoa que ela pergunta acerca de Deus, uma pessoa que pergunta e quer conhecer acerca da defesa da fé, acerca da missiologia, acerca de tantas outras disciplinas que envolvem a teologia sistemática, ela disponibiliza essa ferramenta. Né? E historicamente, a teologia, ela consolidou-se na Idade Média. Isso no escolasticismo e tem como seus grandes pilares o arquiteto Tomás de Aquino. Né? E o ponto central da teologia sistemática, ela é uma pergunta que foi muito bem feita pelo Wayne Grudem. O Wayne Grudem, na sua obra Teologia Sistemática, na sua introdução, ele vai dizer que o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje. E isso faz um gancho muito apropriado com o que o Flávio trouxe para nós. Se não está nos 66 livros da Bíblia, então logo não é uma verdade considerável a ser um padrão de doutrina, a ser um padrão de ensino, a ser um padrão de defesa da fé. Né? O que é interessante aqui a gente tem um desafio hoje. Se a gente olhar pela história da igreja, olhando desde a igreja primitiva, da era apostólica, depois da igreja primitiva, a nossa modernidade, o que a gente vê é uma sequência de ataques e perseguições e a intenção de desconstruir a palavra de Deus. Nessa era, o relativismo, a verdade líquida, ou a necessidade ao qual cada um constrói a sua verdade, onde a teologia sistemática ela se apresenta como um padrão organizacional. Porque, por exemplo, qual é a estrutura da teologia sistemática? Qual o sentido dela? Qual é a organização dela? A organização dela, de uma forma lógica, ela parte de alguns pressupostos. E qual pressupostos é esse? O Norman Geisler vai deixar na sua obra algumas lentes, como disse o nosso professor e mestre Wilson Nunes, para chegar numa leitura. E quando eu olho para os prolegômenos, e parece um palavrão, mas não, o prolegômenos ele é uma introdução. E o que é uma introdução? Antes da leitura. Então é aquilo que vai te preparar para ter uma leitura mais densa e mais a funda dos temas que vai vir a seguir. E um dos pressupostos que Norman Geisler vai citar é o pressuposto metafísico de Deus. Porque toda teologia está sobre esse alicerce que Deus existe. Deus ele é um ser moralmente perfeito, infinito, é criador e que sustenta toda a sua criação com a força do seu poder. Né? E outros pressupostos, além dos são 11 que ele vem a citar, a gente não vai falar aqui sobre os 11 pressupostos metafísicos, pressupostos teológicos, mas um segundo é o da revelação. Por quê? É a iniciativa do homem conhecer a Deus ou é a iniciativa de Deus se tornar conhecido ao homem? Essa é uma pergunta interessante, porque muitos, tem até aquela questão na igreja, né? Vocês que estão assistindo a gente, você aceita Jesus? Exatamente. Ou seja, é aquela pergunta, você que conhece é Jesus ou é Jesus que se revela a você? Onde está a interação desse relacionamento ou a busca desse relacionamento? Nasce do coração do homem ou do coração de Deus? Então, Charles, é interessante falar sobre, como a gente está falando que a missão ela nasce do coração de Deus, então George Petter vai deixar bem claro que hoje os desafios para serem enfrentados da igreja, nessa secularização, no pluralismo religioso, a globalização, a mudanças culturais, o evangelho ensina que deve ser anunciado, ser relevante, afiar às escrituras, alcançando pessoas de diferentes culturas e contextos sem comprometer a mensagem de Cristo. Então, eu acho que quando fala sobre global, crescer grandemente, conhecer tudo isso que nós estamos aqui debatendo, falando, conversando, tendo um diálogo entre amigos, é bacana que de tudo isso, o centro de todo esse debate é Cristo Jesus, é Deus para levar a toda a humanidade. Então, se a centralidade da revelação é Cristo na escritura a qual nós temos acesso, a teologia sistemática vai se preocupar com isso? Sim. Sim, ela se preocupa. No entanto, que há essa preocupação porque ela disponibiliza de ferramentas. E nisso a gente tem dentro de pressupostos, temos o pressuposto da revelação que a gente debateu, que é Deus que se revela ao homem, e isso também a gente não está fugindo de padrão bíblico, tá? Hebreus capítulo 1, no verso 1 e no verso 2, vai dizer que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem construiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E ainda mais um pressuposto metodológico. E qual que é esse pressuposto metodológico? Ele coloca que a revelação ela pode ser organizada em um corpo, uma doutrina completa e consistente.
né? E isso visando tanto seu método indutivo como seu método dedutivo e o sistemático, mas com um propósito. Porque de que vale uma disciplina, de que vale uma doutrina sem um propósito? Logo não será uma, né? Então esse propósito é o quê? Fortalecer a identidade daquele que professa a sua fé e também fortalecer toda a identidade doutrinária da própria igreja. Uma igreja sem segmento doutrinário também fica difícil de ser chamada de igreja. Então eu posso pedir licença aqui pra vocês? Eu vou falar direto pra quem tá assistindo a gente. Então talvez você tá aí assistindo sentado no ônibus, em casa, no trabalho, você está ouvindo, não só assistindo, e você tem se perguntado, é importante eu fazer teologia? Para que eu fazer teologia? Vai me esfriar espiritualmente? Ou não vai me esfriar espiritualmente? Será que eu faço por uma questão de obrigação ou por questão de interesse? Mas aqui no nosso papo a gente está vendo que é totalmente necessário para que a pessoa se aprofunde nas escrituras. E a teologia é o papel fundamental, ou a ciência fundamental, não para que nós queremos conhecer a Deus, mas entender a Deus através da revelação da sua palavra. Então por isso que é necessário eu ter a defesa, uma apologética cristã, entender qual é a necessidade do ID, que é a missiologia da igreja, e entender que todo esse assunto que a gente está tratando, ela nasce de uma organização de homens levantados e inspirados por Deus para organizar a Bíblia para que seja apresentada de forma racional para as pessoas que precisam ouvir. Então isso aqui não é algo individual meu, seu, ou por questões pessoais acadêmicas, mas está fortalecendo a nossa fé. Então a teologia ela vai criar essas disciplinas doutrinárias com base nas escrituras. Você poderia falar ou dar um conselho para alguém que está na igreja, mas tem dúvidas referente à teologia sistemática, por que tem que se debruçar? Sim, sem dúvida. Charles, a teologia sistemática ela continua relevante, tanto para a igreja quanto para o acadêmico, porque ela fornece essas ferramentas, tanto para quem quer entrar numa academia, poder ingressar na sua vida curricular, mas também para a comunidade cristã, porque ela dá essas ferramentas para um crescimento da palavra de Deus, né? E por se tornar e continuar relevante, ela responde com clareza aos desafios da contemporaneidade, né? Então todo cristão aqui, numa regra prática, todo cristão, todo aquele que professa a sua fé, em dado momento ele se pergunta, quem é Deus? Mas talvez, olhando para uma teologia sistemática, ele vai fazer a pergunta que Gruden fez, o que a Bíblia, como um todo, revela sobre Deus. É verdade. Né? Então, nasce aqui dentro da teologia sistemática a teontologia, que vai responder sobre a questão da doutrina, vai responder sobre a natureza de Deus, sobre a divindade de Deus, sobre os seus atributos. Né? A pessoa que ela perguntou um dia, quem é Jesus? Ela não pegou um versículo isolado para falar assim, ele é o meu facilitador de metas. Olhando para a teologia sistemática na cristologia, ele vai olhar o que a Bíblia como um todo revela ser o Cristo. E não esses múltiplos Cristos que a gente vê em toda a sociedade, que vai falar como se ele fosse só um agente de cura, né? Como se fosse um agente de saúde, ou se não fala que Cristo é só um facilitador para se obter a prosperidade. Não, Cristo ele não é só isso, a sociedade tenta reduzi-lo, mas a Bíblia num todo fala muito mais na cristologia. Vemos outras doutrinas tão importantes quanto quando o homem se pergunta o que é o homem. Nasceu a antropologia dentro da teologia sistemática, ele precisa se conhecer dentro da Bíblia, o que a Bíblia como um todo diz sobre o homem. Logo, como o pecado, a martiologia, temos na teologia sistemática o esclarecimento. O que foi isso que devastou toda a humanidade? Que carência é essa que o homem tem em si, chamado pecado, que faz a separação com Deus? Então, logo ao ver todas essas disciplinas envoltas na teologia sistemática, eu clamo, cara, preciso ser salvo. Nós precisamos ser salvos. A humanidade precisa ser salva. E aonde que a teologia sistemática vai dar o seu arauto? Na soteriologia. Então, o arauto da teologia, a soteriologia. Então, a gente vê matérias como teontologia, cristologia, antropologia, armatologia, pneumatologia e o arauto, gostei desse nome, arauto da teologia, é a soteriologia, que vai falar sobre a salvação. Isso. E falar sobre a salvação, esse tema aqui é um tema importante. É bom. E vai ser tratado pelo nosso amigo Flávio. Flávio, o que você tem a dizer sobre essa matéria, ou sobre essa doutrina, melhor, aplicando sobre a soteriologia? Para quem está ouvindo a gente, o que é soteriologia? É um nome difícil de ser entendido, mas você vai conseguir desamarrar esses nós pra gente. Bom, primeiramente é uma honra estar aqui, participando aqui nesse debate entre os amigos. Muito feliz em ver aqui o Charles debatendo sobre defesa da fé cristã, nosso irmão Daniel trazendo aí um pouco sobre introdução à teologia sistemática, e o nosso irmão Marcos falando sobre missiologia. É claro que, devido ao tempo, nós não vamos conseguir abranger todo o assunto sobre o que é soteriologia, mas eu quero aqui pelo menos trazer uma definição sobre o que é soteriologia. Primeiramente, a soteriologia é uma divisão da teologia sistemática, que estuda a obra salvífica de Deus em favor da humanidade. Primeiramente, conceito e definição. Respondendo a pergunta do meu amigo Charles sobre o que é soteriologia. O termo deriva do grego soteria, né? Significa libertação, preservação ou salvação. E logo, todo mundo sabe, no grego significa estudo. Então, o estudo da salvação. E qual é a definição ampla sobre soteriologia? Espiritualmente, refere-se ao processo pelo qual Deus, por intermédio da obra de Cristo, liberta os pecadores da prisão do pecado. Então, soteriologia é Cristo libertando os pecadores da prisão do pecado. Outro ponto interessante, nós precisamos entender sobre o escopo da soteriologia. Daniel, a salvação é um conceito amplo que engloba 3 estágios principais, e a gente já estudou sobre isso, e vocês sabem também sobre isso. A libertação da punição do pecado, justificação. Deus justifica o homem do poder do pecado, a santificação, que aí é progressiva, né? E da presença futura do pecado, da glorificação. Outro ponto interessante é o objeto de estudo. O Deus Salvador, a obra de Cristo e a aplicação da redenção. E terminologia bíblica. Primeiramente, o Deus Salvador. O foco é Deus como autor da salvação, cuja vontade decretou a provisão redentora desde a eternidade. Então, desde a eternidade, Deus ele já tinha em seu plano, colocar o plano de salvação. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo de número 13, quando Adão peca, em Gênesis capítulo 13, versículo 15, Deus ele já tinha colocado ali o seu plano de salvação. Quando Deus sacrifica um animal ali e ele faz vestes, né, para Adão e Eva, era Deus ali demonstrando que futuramente Cristo iria ser sacrificado para que o povo, né, tivesse uma oportunidade de salvação, para que o povo se arrependesse. Proto-evangelho, conhecido como o primeiro anúncio da salvação. Outro ponto importante. Quem fez o primeiro anúncio da salvação? Deus, em Gênesis capítulo de número 3. É isso mesmo.
E o que aconteceu sobre essa soteriologia no seu desenvolvimento histórico? O que aconteceu no período patrístico Charles, que foi marcado por debates sobre o livre-arbítrio? Praticamente todos os pais eclesiásticos, antes de Agostinho, defendiam que a salvação é recebida por uma livre decisão humana. Então, a decisão é minha. Eu que decido se recebo a salvação ou não. Ou seja, logo ele está defendendo que não tem ação de Deus. Surgiram teorias iniciais como recapitulação, Irineu, e o resgate a Satanás Orígenes. E na Idade Média, surgiu Anselmo de Cantuária. Quem é esse rapaz? O que é isso, né? Ele mudou o foco do resgate a Satanás para a satisfação da honra divina ofendida. Tomás de Aquino, que vocês conhecem muito bem, enfatizou a salvação como uma infusão de graça mediada pelo sacramento. E na Reforma Protestante, Deus levanta Martinho Lutero, ou seja, resgatou a justificação somente pela fé. Soli fide, separando a santificação progressiva. Surgiu o conflito entre a visão de Lutero e Calvino, né? ênfase na soberania divina, e a de Armínio, que tem a ênfase na responsabilidade humana. Flávio, o pessoal que tá ouvindo a gente lá, talvez você tá descabelando. Agora fiquei maluco, ele falou tantos nomes que a gente não conseguiu identificar. Então, pelo que você explicou pra gente, a soteriologia é uma doutrina dentro da teologia sistemática que estuda a salvação. O nosso professor e mestre, o Wilson Nunes, fez uma atividade com a gente recentemente, explicando aqui pro pessoal, referente à estação da soteriologia. Então, a estação da soteriologia teria 7 estações dentro da aplicação dele. Então, a primeira estação seria a vocação. Deus chama a gente pelo nome. A gente tem a regeneração, a gente tem a conversão, a justificação e a adoção, santificação e glorificação. Então, a gente vê também que é o estudo da salvação com base bíblica, o que Deus revelou a nós referente à revelação do seu Filho, Jesus Cristo, e esse plano, antes mesmo da fundação do mundo, ao qual nós já seríamos salvos. Só que o que é interessante aqui, dentro dessa aplicação que o professor e mestre Wilson Nunes aplicou pra gente, tem um estudo também sistemático dentro da soteriologia, a salvação. Eu queria que você comentasse a respeito disso. É necessário que a gente se aprofunda dentro desse tema para entender o que é vocação, o que é regeneração, o que é conversão, por que nós fomos justificados, por que nós fomos adotados, porque a gente será santificado e o processo e a glorificação final. O que você diz a respeito desse assunto, que você pode cooperar para que as pessoas possam entender? Eu entendi que existe uma história, uma matéria estudada na era apologética, na era apostólica, na era da igreja primitiva e na era da modernidade. Hoje, qual é a necessidade de quem está ouvindo nós, e nós aqui como alunos do curso de bacharel em teologia, estudar soteriologia? Qual é o impacto em nossas vidas? É uma pergunta interessante. Primeiramente, eu sou salvo. Eu sou salvo por quê? E por quem? Outras questões. O cristão pode perder a salvação? Sim ou não? Então eu entendo que há uma necessidade de nós estudarmos a salvação. Norman Geisler, ele vai definir graça e misericórdia. Então, para eu entender sobre o que é salvação, primeira coisa eu preciso entender o que é graça e o que é misericórdia. Norman Geisler, ele vai dizer assim: a misericórdia é Deus não nos dando a punição que merecemos. Então veja só, nós merecíamos a punição, só que Deus, ele não nos dá. Então isso se chama misericórdia. Outro ponto interessante, enquanto a graça é um favor imerecido de Deus. É Deus nos concedendo o favor que não merecemos, como a salvação. Então eu preciso entender por que eu sou salvo, Charles. Por que eu merecia a punição? Logo eu entendo que se não fosse a misericórdia de Deus, eu merecia a condenação, a punição. Logo, se eu quero saber o que é salvação, eu preciso entender o que é graça. A salvação é um dom de Deus. Ou seja, é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas é a graça de Deus. Então, eu entendo que muitos cristãos, eu falo isso aqui com muita humildade, eles falam que são salvos, mas eles mesmos nem sabem o que significa o que é salvação. É um favor imerecido. Então, eu entendo que nós deveríamos se aprofundar mais, buscar mais sobre esse assunto. E o plano de salvação. Na visão soteriológica, ambos os atributos caminham juntos. A justiça divina exige o pagamento pelo pecado, mas a sua misericórdia e graça proveram Cristo como substituto. Então, se herdamos a salvação, foi por meio de Cristo Jesus. Aí a gente volta para a centralidade, né? Qual é a centralidade das Escrituras? O que ela veio nos revelar? O que Deus quis apresentar ao homem? Este plano de salvação? Mas até nós compreendermos este plano de salvação, o que a gente precisa? Conhecer mais a Deus. Conhecer a pessoa de Cristo. Entender qual é a nossa natureza pecadora. Entender qual é o papel da igreja no meio deste mundo. Este mundo que está perdido. Como está escrito na palavra, jaz no maligno. Então, é uma fonte, um farol de luz em meio às trevas. A gente representa essa luz que é de Cristo e não nós, para apresentar o evangelho de Cristo para aqueles que necessitam. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Isso é tão importante que nos ajuda a entender quem é Deus, quem é o homem, quem é Cristo e o que é a salvação. E dentro desse assunto da soteriologia, algo que me chama a atenção é qual a relevância para a igreja contemporânea. É uma boa pergunta. Qual a relevância? Qual a relevância da soteriologia? Primeira coisa, maturidade doutrinária. O estudo da soteriologia protege contra o evangelho social, liberal. Olha que interessante. Aí a gente volta para o início. Qual é o início? A necessidade de uma apologética, uma apologia cristã em defesa da fé, pode dar continuidade. Que desconsidera a necessidade da cruz em favor de reformas humanas. Então, o evangelho social liberal, ele vai fazer o quê? Nós não precisamos da cruz. Ou seja, nós temos o nosso próprio evangelho. Como diz o nosso professor e mestre Wilson Nunes, nós vivemos em uma sociedade, uma pós-modernidade que tem criado Cristos, vários Cristos. Então, o evangelho social liberal, ele vai desconsiderar a cruz. Então, a relevância para a igreja contemporânea é que nos traz uma maturidade doutrinária. Outro ponto importante, certeza da salvação. Você tem a certeza de que você é salvo? Sim ou não? Ajuda os crentes a entender o que é salvação. É uma posse presente, baseada na promessa de Deus e não em méritos mutáveis. Ou seja,
é méritos de Deus, não é no homem. Olha que interessante. Então eu não sou salvo pela obra. Eu não sou salvo por méritos meus. Esse mérito está em Cristo. Então a soteriologia é totalmente importante para a gente compreender que não é mérito humano, mas sim mérito do próprio Criador, que se fez carne, se fez homem, para morrer pelos nossos pecados, porque nós não tínhamos condições. Não podemos salvar a nós mesmos. Jamais. E finalizando aqui sobre a relevância, né, na igreja pós-modernidade, vai entrar missão e evangelismo. A compreensão de que Deus deseja que todos se salvem, correto? Com certeza. Impulsiona o zelo missionário e a urgência na pregação. Então isso aqui vai fazer com que os crentes, que os pregadores, os pastores, aqueles que têm a salvação, anunciem a Cristo para que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados e possam receber a salvação. Você vê, Porque é o aqueles desejo que de têm a Deus. salvação, anuncia a salvação. Muito interessante. Porque não pertence a nós. Não Pertence a nós a é verdade. salvação. Então por isso que a gente tem esse dever de levar aos outros a mensagem de esperança. Uma vez que alcançamos a esperança, nós somos obrigados, ou nós temos o dever de levar essa mensagem da esperança. Sim. É verdade. E eu quero aqui finalizar dizendo aqui sobre um teólogo que eu gosto muito, Norman Geisler. Eu já falei sobre graça e misericórdia. Ele define graça e misericórdia como atributos de Deus. Como atributos do amor de Deus. Agora, se a salvação, ela vem do homem ou de Deus, Daniel? A salvação? A salvação vem de Deus. A salvação vem de Deus. Mas depende de mim? Ela está disponível a mim. Está disponível a você. Então, o que o Daniel está dizendo é o seguinte: a salvação, ela não é um mérito humano, ela vem de Deus. Mas é necessário uma iniciativa humana. Primeira coisa, eu preciso crer. Eu preciso ter fé. Lá em Atos, capítulo 16, e o versículo de número 31, diz assim, quando Paulo ele prega para o carcereiro, vocês lembram desse texto? Ele vai dizer assim, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus, primeiro ponto, eu preciso crer, eu preciso ter fé. É o ponto de iniciativa. E será salvo tu e a tua casa. Então precisamos entender que o ponto de partida de salvação começa em Deus, mas depende de mim para que eu possa manter a minha salvação. É verdade. Com certeza. Até porque na salvação, e muito bem ilustrado, não sei pra vocês, mas pra mim, ela ficou como que progressiva. Num sentido onde acontece a justificação, a regeneração, a santificação. Então ela é, dia após dia, um efeito positivo na vida daquele que recebe, né? Eu acho que a gente está chegando ao final do nosso podcast. A gente quer agradecer cada um que esteve aqui presente. Foi um bate-papo inicialmente tenso, mas ao desenrolar, nós conseguimos aqui, pela graça de Deus, tratar sobre assuntos difíceis. Então eu vou convidar cada um a fazer um resumo, uma conclusão do tema que você trouxe. Eu trouxe a apologética cristã. E o que eu queria relatar aqui para os meus irmãos presentes e vocês que estão nos ouvindo. A apologética cristã, ela não é uma defesa para vencer debates. Não é um combate onde tem um vencedor e um perdedor. A apologética cristã, ela tem que ser encarnacional. O que isso significa? Um termo em latim que vai dizer imitatio Christis. O que significa isso? Imitação de Cristo. Então, primeiro, em defender a palavra de Deus, defender a nossa fé, é descer. E descer significa esvaziar de nós mesmos. Então, abandonar a arrogância intelectual. O apologeta não é um adversário tentando vencer um argumento moral, é um ser no mundo compadecido. Então, primeiro, nos esvaziamos de nós mesmos. Depois, o que é um apologeta encarnacional? O que imita Cristo? Ele serve. É a diaconia. Então, agir nas periferias da vida, buscando o bem comum de forma altruísta e incansável. E por último, a defesa é testemunhar. O que seria testemunhar? Quando o mundo for impactado pelo serviço, apresentando com mansidão as bases lógicas e o intelecto da nossa esperança. Então, nós devemos ser a imitação de Cristo quando nós nos levantemos como apologetas da palavra de Deus. Eu quero fazer a minha conclusão, como diz George Peters, a missão é o coração de Deus. E está no plano de Deus. A igreja existe para glorificar a Deus e participar da sua obra redentora. Anunciando o evangelho a todas as nações, por isso, a teologia bíblica de missões permanece essencial para a formação teológica e para o cumprimento da missão da igreja no mundo. Muito bem. Quero agradecer a oportunidade de estar com vocês nessa mesa, né, e conversando sobre assuntos tão importantes. E a teologia sistemática, de uma forma bem resumida, ela vai ter então seu impacto na formação doutrinária, na defesa racional da fé, na ética e na aplicação também pastoral, isso na comunidade cristã. Mas, em suma, ela ajuda o cristão a saber no que crê, o porquê crê e como viver de forma coerente com essa fé que ele professa. Eu quero agradecer essa rica oportunidade em estar aqui com meus irmãos, né? Sempre um privilégio. Bom, rapidamente, sobre soteriologia, aquilo que eu já disse, né? A soteriologia não começa no homem. Então, o homem, ele não tem mérito nenhum. Começa em Deus. E como já foi dito aqui em Atos 16, 31, para que eu possa receber a salvação, quem salva é Deus. Mas a salvação começa também a partir de mim. O primeiro ponto de iniciativa é, eu preciso crer no Senhor Jesus Cristo, de que Ele morreu e que ressuscitou. Primeiro ponto, fé. O segundo ponto, aí é gradual. Você precisa manter a sua santificação. Então, para que eu possa herdar a salvação, Charles, eu entendo que é Deus que dá. Mas eu também preciso manter a minha salvação. Porque tem muita gente que fala que é salvo, mas não crê em Jesus. Infelizmente tem isso no nosso meio. Infelizmente. E, rapidamente, aqui sobre os estágios da salvação, eu gostaria que vocês gravassem isso também. Justificação, santificação e glorificação. É um resumo do que é salvação. Amém. E assim, a gente vai encerrar esse episódio, podcast teológico Entre Amigos, que foi com a fé que conversa
verdade que transforma e amizade que edifica. Aqui nós deixamos a nossa gratidão também ao professor e mestre Wilson Nunes pela disciplina Introdução à Teologia. E para concluir, como iniciamos, deixamos aqui 2 Timóteo, capítulo 3, 16. Que você grave este versículo não somente no seu coração, mas deixe gravado em sua mente. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. A paz seja todo convosco e nós dizemos Amém. Amém.